Boa tarde, gente. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas estamos aqui novamente, né, para mais uma leitura, do livro de Êxodo. Nós vamos começar falando que desse capítulo em diante Moisés vai estar passando para o povo as instruções que o Eterno deu para ele sobre a construção do tabernáculo. Mas ele começa aqui falando sobre o sábado. Tá? Moisés, capítulo 35 do livro de Êxodo. Se você tiver a sua Bíblia na sua mão, acompanhe. Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. É uma ordenança, e toda ordenança do Eterno tem que ser cumprida. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia vos será santo, sábado de repouso solene ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho será morto. Não morto fisicamente, mas espiritualmente morto. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Bom, Moisés e o Eterno tinha que ser, e Adonai tinha que ser velho e muito direto com o povo. O povo era muito rebelde. Eles eram muito rebeldes. Então o Senhor aqui foi direto. Se você não cumprir o Shabat, o 7º dia de descanso, você vai ser eliminado. E outra coisa, não pode acender fogo. Significa, você não pode começar um fogo. Mas eles mantinham as brasas do fogo que já estava lá aceso, porque era muito difícil fazer fogo naquela época. Não era tão fácil, a gente não tinha fósforo, nem laita, acendedor, não sei como é que chama isso, em português eu esqueci. Isqueiro. Não tem isqueiro, não tinha isqueiro naquela época, não tinha fósforo naquela época, eles tinham que conservar uma brasa sempre acesa para que tivesse fogo no outro dia. Aliás, isso também acontecia no Brasil. Quando eu era menina, a gente ia para essas fazendas de férias e não podia deixar ficar sem um braseiro, né? Tinha que ser sempre um braseiro no fogão para poder acender fogo no outro dia, porque do contrário era uma dificuldade para fazer fogo de novo. Em Israel era a mesma coisa. Naquela época não tinha fogão. Aliás, eles estavam no deserto, caminhando no deserto, não tinha fogão. Ninguém tinha fogão naquela época, né, gente? Eles tinham trempes, aqueles negócios feitos assim. Aí tinha os ganchos, né? E bom, antes do ferro ser descoberto, era tudo de madeira, né? Pegava duas madeiras que tivesse aquele negócio, colocava em pé, colocava um assim e pendurava as panelas. Era assim que eles faziam. Depois que surgiu o ferro, começou a fazer essas trempes de ferro. Tá? Não sei se lá em Israel eles tinham as trempes de ferro, mas deviam ter já. Tá? E aí tinha o braseiro, ficava aquela brasa acesa para que no outro dia, depois do Shabat, eles tivessem fogo. Então era mantida aquela brasa viva. Mas não podia começar, não podia colocar lenha nela para que ela pudesse ser de novo alimentada. Né? Então, porque pegar a lenha e trazer a lenha já era um trabalho que era feito pelos escravos ou pelos serventes, né? Então, como ninguém podia trabalhar, nem os serventes podiam trabalhar para trazer a lenha.
Por isso que era proibido acender o fogo. E outra coisa, gente, quem ficava responsável por esse fogo eram as mulheres. Então, as mulheres não eram tão não aceitas, elas não eram tão prestigiadas, né? E respeitadas. Então, para que não houvesse uma escravidão feminina na época, o homem não podia fazer nada, mas a mulher podia. Então, era para não ter de jeito nenhum. Aí eles respeitavam. O Eterno falou, não pode acender fogo, então as mulheres não iam poder acender o fogo. Tá? Aí elas eram obrigadas também, os homens eram obrigados a deixar as mulheres sem fazer nada. Era uma forma do Eterno ensinar o povo. Tá? Essas proibições foram uma forma do Eterno ensinar o povo. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Gente, lembra que Moisés tinha que cobrir o rosto para conversar com o povo, né? E o rosto dele brilhava. Incandescente o rosto dele, de Moisés. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Essa é a palavra que o Senhor ordenou. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto. A lição está aí. Para você fazer uma oferta ao Senhor, ela tem que ser voluntariamente disposta. Fazia por obrigação, não é aceito pelo Senhor. Não é. Lembre da mensagem que Jesus deixou quando ele falou sobre a viúva que levou e colocou no gasofilácio uma moeda. O Senhor falou para os discípulos que aquela mulher tinha colocado tudo que ela tinha. Ela deu voluntariamente do coração dela uma oferta ao Senhor. Olha que Jesus perdeu tempo de ficar ali perto do gasofilácio, porque ele queria deixar para nós, hoje, essa lição da mulher viúva, que deu uma moedinha, mas era do coração dela. Ela, uma oferta voluntária. Então está aqui, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto. Se não fosse, não traz não, porque você não vai aceitar. E trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e bronze. Como também estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. Pedras de ônix e pedras de engaste para o estofo sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, os seus travessões, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais. Reposteiro, gente, era a porta, né? A porta para a entrada do Santo dos Santos. Então ali era coberto com véu, tá? A mesa e os seus varais, todos os seus utensílios e os pães da propiciação, o candelabro da iluminação, os seus utensílios e as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus varais, o óleo da unção e o incenso aromático e o reposteiro da porta para a entrada do tabernáculo. Lembra que esse tabernáculo, que a tenda tinha três partes, né? Tinha a que todo mundo ficava, onde ficava também o altar do sacrifício. Depois tinha outra parte que ficava a mesa da propiciação e a mesa dos pães asmos. E depois tinha o Santo dos Santos, eram divididos em 3 partes. As cortinas do átrio, que chamava átrio, né?
e as suas colunas e as suas bases, o reposteiro para a porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as suas vestes e as vestes de seus filhos para administrar o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo o homem. Olha aqui, gente. Versículo 21. E veio todo homem cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito o estimulou. E trouxeram uma oferta alçada ao Senhor, do Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Viu aqui? É essa parte que eu quero enfatizar para vocês. E veio todo homem cujo coração o moveu. A oferta tem que partir do seu coração. Tem que ser uma coisa voluntária, que o Senhor move o seu coração para que você faça. E todo aquele cujo Espírito estimulou. O Espírito Santo estimula o coração do homem para que ele oferte. Essa oferta pode ser qualquer coisa que o Senhor precise para o seu povo. Por exemplo, você está lá na sua igreja, tem muita gente que tem necessidade. Não chega na casa do Senhor, nunca entre no santuário do Eterno. Nunca entre sem uma oferta na sua mão. Nem que seja 1 quilo de arroz. Nem que seja um pacote de macarrão, uma latinha de óleo, qualquer coisa, gente, não precisa ser dinheiro em espécime. Pode ser coisas que você leva para a igreja, que você vai ofertar. Senhor, hoje eu não tenho um dinheiro para ofertar, mas eu tenho 1 quilo de arroz, que pode ser dado para um filho teu. É uma oferta ao Senhor. Versículo 21, vamos ler de novo? Está vendo aqui? Moisés pediu o quê? O que o Senhor pediu para o povo trazer? Não foi dinheiro, não. Foi coisas que precisavam para o templo, para o funcionamento do templo. E depois, quando o templo estava construído, quando o povo chegou lá na Terra Prometida, e que depois Salomão construiu, o povo trazia especiarias, trazia fruta, trazia animais, trazia verdura, tudo, trazia a colheita. E veio todo um homem cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito o estimulou, e trouxeram uma oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação. Versículo 22. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Olha, todos dispostos de coração. Gente, o Senhor aqui, através de Moisés, ele enfatiza o coração do homem, o coração do homem, o coração do homem. O Senhor toca o coração do homem, o Senhor mexe, estimula o homem a fazer as coisas. Trouxeram fivelas, pendentes e anéis, braceletes, todos objetos de ouro. Todo homem trazia oferta de ouro ao Senhor. Todo homem que possuía estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, pelos de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Esses animais marinhos, gente, eram um animal específico, viu? Eu estava dando uma olhada nesses animais marinhos, era um animal específico que eu nunca nem tinha ouvido falar. Mas que na época era tradicional ter desse animal marinho, por certo, lá do mar Mediterrâneo, né? Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, por oferta ao Senhor a trazia. E todo aquele que possuía madeira de acácia trazia para toda a obra do serviço. Todas as mulheres hábeis fiavam com as mãos.
e trazia o que tinham fiado, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu com habilidades, fiavam os pelos das cabras. Tudo era movido pelo Eterno. Aí você pergunta, Miriam, como é que esse povo tinha todas essas coisas lá para construir o tabernáculo? Lembra de quando eles foram sair do Egito? O que o Senhor falou para eles? O que Moisés disse para eles? Quando vocês forem sair do Egito e os egípcios quiserem fazer vocês saírem rápido, pede tudo que vocês puderem. Pede tudo que vocês puderem. E o que eles fizeram? Fizeram exatamente isso. Despojaram os egípcios. Tudo que os egípcios tinham, falaram, não, pode levar, mas vai embora. Pode levar, mas vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Vocês estão matando todo mundo aqui, vai embora. E eles levaram. Outra lição para a gente aprender aí, gente. O Senhor providencia tudo aquilo que você precisa. Não o que você quer, é o que você precisa. Ele providencia com antecedência. Moisés não sabia que ele ia construir um tabernáculo. Ele só sabia que ele tinha que levar o povo para fora e levar para lá, para Canaã. Ele não sabia que ele tinha que levar esse povo e ainda fazer um tabernáculo. Não eram os planos de Moisés fazer tabernáculo. O povo não tinha ideia nenhuma de que o Senhor ia exigir tabernáculo. Ninguém sabia, nem Moisés, nem o povo. Mas o Senhor sabia. O Senhor já tinha planejado tudo. Adonai já estava com toda a planilha na mão. E falou, olha, vai acumulando bens que eu vou precisar dele lá na frente. Vocês não sabem não, mas eu sei. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Você não sabe o que vai acontecer daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui um mês, daqui uma semana, daqui um dia. Mas o Senhor sabe. E Ele providencia tudo com antecedência. Tá bom? Para a sua vida, para a minha vida. Não se preocupe com o amanhã. O que Jesus disse para os discípulos? Por que vocês ficam preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir? O Pai que protege as flores, que protege os pássaros, que alimenta todos os animais, Ele sabe o que você precisa. O que você precisa, não o que você quer. Às vezes o nosso querer não está na lista do Eterno. Presta atenção. Versículo 26. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos das cabras. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de angaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Os príncipes que eles falam aqui, gente, são as cabeças das tribos, viu? Toda a tribo tinha o cabeça, tinha o gerente, tinha o governador. Cada tribo tinha sua própria hierarquia, né? Então tinha aquele que governava, que era o pai da tribo, né? Eles eram 12 tribos, lembra? Então eram 12 príncipes, tá? Que era o que fazia. Tinha um problema, era assim, é como os estados, né? Os estados aí no Brasil. Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, e vai para frente, né? São Paulo. Todo estado não tem um governador? Então, toda a tribo de Israel tinha um governador, tinha um cabeça, e era chamado de príncipe naquela época. Os príncipes que tinham, como eles tinham mais poder, eles tinham mais condição financeira, eles que deram as pedras preciosas que precisava para fazer a estola sacerdotal. Por certo, cada tribo, lembra que cada tribo tinha que ter uma pedra? Então, cada tribo tinha sua própria pedra e deu para fazer a estola sacerdotal. Traziam, 28, traziam também as especiarias e o azeite para a iluminação e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel, tanto homens como as mulheres, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra
que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, trouxeram oferta voluntária ao Senhor. De novo, o Senhor fala Moisés fala a mesma coisa aqui. De novo, quando os filhos de Israel, tanto os homens quanto as mulheres, cujo coração voluntariamente se moveu. Não é obrigatoriamente, não, é voluntariamente. Oferta voluntária. Oferta do coração. Oferta que saiu daqui de dentro. Então disse Moisés, versículo 30. Então disse Moisés aos filhos de Israel: Vede, o Senhor chamou por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Lembra que nem Moisés sabia quem era esse homem, mas depois ele descobriu, né? Ele foi atrás do homem. O Senhor chamou ele pelo nome, então era ele. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para inventar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, em lavramento de pedras de engaste, em atalhadura de madeira, para trabalhar em toda obra fina. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outra, a ele e a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade. O Senhor que encheu o coração deles, encheu a mente deles, deu para eles a habilidade, era uma habilidade que o Senhor deu. Você tem pedido habilidades para o Senhor, o Eterno? Ele tem para dar. Ele tem um baú cheio lá no altar dele. É só você pedir. Habilidades. Foi o Senhor que encheu esse homem de habilidades. O certo encher dele porque ele nasceu. O Senhor já tinha um propósito na vida desse homem. Bezalel. O Senhor tinha um propósito na vida de Bezalel e chamou ele desde pequenininho. Vai aprender, vai. Ele era custosinho, né, por certo? Para saber tudo isso aqui, ele deve ter dado muito trabalho para a mãe dele, né? Eu tenho alguns netos muito inteligentes e eu sei como é que eles são. São hábeis, muito hábeis. Você olha assim e pensa, meu Deus, como é que consegue? Gente, o Rafael, ele tem 8 anos. Ele vai ter 8 anos, vai fazer 9. As redações que esse menino escreve, eu não escrevia com 15. Habilidades que o Senhor dá. O Senhor é quem dá. O outro neto que mora aqui com a gente, o Gabriel tem 16 anos. Gente, o bicho é tão inteligente. É tão inteligente. E dá até canseira. Inteligente demais. Matemática, para ele, é nada. Física, química, sabe tudo assim, ó. Parece que chegou assim, abriu um buraquinho aqui, ó, aí o Eterno encheu aqui dentro. Habilidades que o Eterno dá. Alguns desde pequenininho. Outros ele pode dar depois. Como aqui, ó. Aqui é uma lição que a gente tem que aprender, viu, gente? Aqui o Senhor encheu de habilidade a ele, ao Bezalel, mas deu para ele o quê? Encheu de habilidade para fazer obras de mestre. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem. Então, alguns o Senhor dá habilidade é pequenininho, como deu para esses 2 netos meus. São os únicos que têm essas habilidades especiais. É o Rafael e o Gabriel. Não de anjo. São os 2 netos que o Senhor já nasceu com habilidades. O Eterno já criou ele, já abriu um buraquinho aqui e enfiou as habilidades aí dentro. Mas outros,
Tem que aprender. Tem que aprender. Eu sou uma que eu tenho que aprender. Não nasci com habilidade assim, não. Nenhuma. Mas eu aprendi. Porque o Senhor moveu corações para me ensinar. E moveu o meu coração para aprender. Que o Senhor mova o seu coração para que você aprenda. Encheu-os de habilidade para fazerem toda obra de mestre, até a mais engenhosa e a do bordador. Olha que incrível. Quer dizer que aprender a bordar é especial, hein, gente? Se você é bordadeira, você ganhou um prêmio do Eterno. Em estofa azul, em púrpura, em carmesim e linho fino. E a do tecelão, tá vendo? O tecelão também tem uma habilidade especial. Toda sorte de obra e elaborar desenhos. Você pensa que o desenho é da agora, né? Não, olha aqui, ó. O Senhor deu para esse homem a habilidade de desenhar. Numa época que não tinha muito esse negócio de desenhar, não, né? Não tinha, não. Mas ele estava no Egito, e no Egito, por certo, o Senhor o treinou. Gente, às vezes o Egito na vida da gente é bênção. Para te treinar, para que depois a sua habilidade seja usada para a glória do Eterno. Isso aqui, para mim, Egito é Babilônia. Eu fui tirada da minha terra para peregrinar no Egito. Mas no Egito o Senhor me resgatou. Na Babilônia o Senhor me resgatou. Na Babilônia surgiram Daniel, Ezequiel. Na Babilônia surgiu Amós, Oséias, Neemias, para a reconstrução do templo, foi na Babilônia. No Egito surgiu todo esse povo e Moisés. Então, gente, quando você é levado para o Egito, é porque o Senhor tem um propósito de ensinamento para você. Se você quer ser ensinado, deixa o Senhor te levar. Deixa o Senhor, não tenha medo do Egito, não tenha medo de Babilônia. Quando o povo estava lá em Israel, quando eles foram levados para a Babilônia, os profetas, falsos profetas que surgiram na Babilônia, falavam, não, vocês vão voltar para a terra. E o que o Senhor mandou Jeremias falar para eles? Escreve uma carta a Jeremias. Falar para eles que quem foi para a Babilônia vai ser salvo. Quem ficou aqui na terra, não. Por quê? Porque a Babilônia era um propósito do Eterno para ensinar o povo. A Babilônia foi um martelo do Eterno. Foi a bigorna do Eterno. A Babilônia é difícil, é choro. O Egito foi choro, foi escravidão. A Babilônia também. Mas é na bigorna que nós aprendemos. E é na bigorna que o Senhor muda o coração do homem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê um bom dia. Que o Senhor te abençoe profundamente em todas as áreas. Que os decretos eternos para a sua vida sejam de vida, de prosperidade, de saúde. Que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênçãos. E que a mão do Eterno esteja sobre você todos os dias da sua vida. Tá bom? Fiquem com o Eterno, que o Senhor te abençoe, te guarde e me guarde a mim também.
Tchau, tchau.